Fala pessoal, tudo bem? Beleza? A gente traz esse texto, João Pedro aqui para fazer mais um vídeo para vocês nesse início de semana. Falar de um assunto que eu acho que tá todo mundo falando, né? Eu quero dar minha opinião também, que é o avanço e a superioridade do Palmeiras nesses últimos jogos, né? Como o Palmeiras evoluiu e como o Palmeiras é forte candidato a ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Que são os campeonatos que o restam pro time da capital paulista. Antes de tudo, aquela coisa, se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o like, por favor, mandem para todo mundo que vocês sabem que vai gostar do vídeo. É nóis, muito obrigado, bora pro vídeo. Bom, a gente tem que analisar aqui o Palmeiras. Eu não tô aqui para analisar a temporada do Palmeiras, tá? Eu tô para analisar os últimos 7 jogos do Palmeiras, que o Palmeiras não perde faz 7 jogos. O Palmeiras não perde desde a eliminação pro maior rival, pro Corinthians, na Copa do Brasil, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois dessa eliminação, pelo jeito que foi, por perder as 2 partidas, pela pressão que ficou no Abel Ferreira, né, talvez a maior pressão que tenha ficado nele desde que ele chegou no Palmeiras, o time se reinventou, né? O time se reinventou, o Abel mudou o estilo do time jogar e o Palmeiras voltou a ser aquele Palmeiras que a gente conhece dos últimos anos, né? Aquele Palmeiras que eu disse competitivo e com chance de ser campeão de tudo que tá disputando. Bom, o que aconteceu taticamente para o Palmeiras mudar, né? O Abel Ferreira fez uma mudança que, como vocês já sabem, que foi implementar um estilo de jogo junto com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes jogando juntos. O Palmeiras jogando num 4-4-2 com uma dupla de ataque, né? O que eu sou muito fã, aliás, da dupla de ataque em geral, de times com dupla de ataque. Inclusive, esse do Palmeiras, que tá fazendo uma dupla de ataque funcionar num 4-4-2, com um meio de campo pelas pontas, que no caso é o Felipe Anderson, que consegue jogar ali infiltrando como um camisa 10 e dando espaço pro Flaco Lopes e pro Vitor Roque irem jogar mais como os 2 camisa 9, e um ponta de direita mais de ofício mesmo, né? Que no momento, quem tá jogando mais é o Facundo Torres, mas eu acho que ainda não tem uma... O Facundo Torres é o titular, mas eu acho que essa posição ainda está variando bastante, né? O Maurício já jogou alguns jogos também no lugar ali do Facundo Torres, fazendo essa posição mais parecida com o Felipe Anderson, do meia pela direita, mais de infiltração. Você também tem o Sousa, que é um jogador que chegou agora, né? Que é muito bom ponto direita também, que eu acho que vai pegar essa vaga titular do Facundo Torres, mas no momento você tem o Felipe Anderson ali fazendo essa função do meia esquerda ali, jogando um pouco como um camisa 10, um pouco como um ponto esquerda, e um ponta direita mais extremo mesmo, mas jogando como ponta, né? O que eu gosto muito de falar também é a evolução do Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque sempre foi um bom jogador. O que ele fez no Atlético Paranaense tem um motivo que ele foi vendido do Atlético Paranaense pro Barcelona, entendeu? Tudo bem, deu errado no Barcelona, chegou no meio da temporada, chegou com problemas. Chegar no meio da temporada já tem que ajudar o time. Chegou naquele momento onde o Barcelona já não estava tão bem com o Xavi, né? Depois, quando chega com o Hansi Flick, quando o Barcelona melhora, ele percebe que não teria espaço no time, é emprestado pro Real Betis, as coisas não dão certo. A gente sabe que ele teve alguns problemas de vida pessoal também, então não deu certo. Mas todo mundo nunca duvidou do potencial dele como jogador de futebol, né? E como goleador mesmo. E ele reencontrou esse futebol, ele reencontrou esse bom futebol agora no Palmeiras, agora depois do Mundial, onde ele vinha sendo bem questionado. O Vitor Roque, cara, quando ele chega no Palmeiras, ele nunca, na minha opinião, ele não performava mal, né? Até depois do Mundial, ele não performava mal. Mas ele é um camisa 9, então faltavam os gols. E os gols finalmente começaram a sair. Por quê? Porque eu acho que o Vitor Roque tá jogando na melhor posição possível pra ele, que não é aquele 9 de fazer parede, aquele 9 pivô, aquele 9 clássico ali, né? Aquele 9 clássico. Ele tá jogando como um 9 mais móvel, como um 9 que explora muito as pontas, que dá espaço pro Flaco Lopes ir pra frente, ele consegue ficar atrás mesmo, ele sendo o mesmo camisa 9 do time, né? Ficando na frente do Flaco. Cara, e o Flaco, que vem jogando muito futebol, né? O Flaco é um jogador que sempre teve um potencial muito grande, mas também era um jogador de altos e baixos, um jogador que não conseguia concretizar esse seu potencial. Mas agora também eu acho que fora dessa posição de camisa 9 clássico, daquele 9 paredão, que eu tava falando do 9 pivôzão, igual do Vitor Roque, sendo um camisa 9 com mais mobilidade, podendo jogar do lado de outro atacante, de vez em quando na frente, e muitas vezes atrás do centroavante, o Flaco Lopes vem se destacando muito, ele vem jogando muito bem pelo Palmeiras, justificando todo o investimento que foi feito nele lá atrás. O Flaco Lopes, como eu disse, é um grande investimento do Palmeiras, que não tinha justificado ainda, por conta da sua inconstância. Mas eu acho que essa temporada ele tá justificando, sim, esse investimento do Palmeiras nele. E, pô, é de se impressionar essa dupla dos dois, né? Os dois se beneficiam muito de atacantes móveis, não sendo pivôzão, não sendo dependentes do time de só jogar a bola neles pra correr e tal. Agora eles têm espaço pra jogar futebol mesmo. Então, o Flaco Lopes também mostrando qualidades que eu, por exemplo, não sabia que ele tinha. Qualidade de passe, qualidade de posicionamento e a qualidade mesmo de jogar ali como um segundo atacante, jogar como atrás do Vitor Roque e fazer essa função
função muito bem, marcando gols, dando assistência. E, claro, essa dupla pra mim é o grande motivo, claro, é o grande motivo da melhora do Palmeiras. Mas tem um nome isso, né, que é o Abel Ferreira. E, cara, o Abel Ferreira, que não deveria ter sido questionado, na minha opinião, nunca pela torcida do Palmeiras. Claro, não ser questionado nunca, eu sei que é um arrasto, o que eu falei aqui é um pouco do exagero. Claro, cometeu erros, ele não cometeu, claro que ele não é um treinador perfeito, claro que que teve momentos que o time do Palmeiras poderia ter jogado mais futebol do que ele jogou, do que jogou. Mas eu quero que vocês lembrem, depois daquela eliminação pro Corinthians, como que a torcida do Palmeiras reagiu ao Abel Ferreira. Muito, até hoje reage, né? Inclusive a torcida organizada do Palmeiras, como reage, como trata o Abel Ferreira, como se o trabalho dele já tivesse esgotado, como se ele fosse um treinador que já não tivesse mais o que oferecer pro Palmeiras. Eu não consigo entender, eu nunca entendi isso, sabe? Pra mim, a crise do torcedor palmeirense com o Abel Ferreira é coisa de criança animada, assim, com todo respeito, que quer sempre ser campeão e sempre ser o primeiro lugar e jogar o futebol mais bonito do mundo, sendo que isso é literalmente impossível, cara. O futebol não funciona assim, o futebol é cíclico. E mesmo o futebol sendo cíclico, o Abel Ferreira, desde que chegou no Palmeiras, ele briga por todos os títulos desde que ele chegou. Então, a torcida do Palmeiras pedir a cabeça do Abel, a torcida do Palmeiras não respeitar o Abel Ferreira como parte, né, não respeitou durante o ano, pra mim beira a loucura, beira a insanidade, porque qualquer outro time do Brasil, eu afirmo isso, a torcida teria mais respeito, teria paciência para um treinador tão renomeado como Abel, né? Tão vencedor pelo seu time como Abel Ferreira, né? E, cara, ele provou os haters errados, mais uma vez, porque o Palmeiras estava mal uma certa parte da temporada. É óbvio que não dá pra ganhar tudo. Sim, perde o clássico pro Corinthians. Sim, eu acho que o jeito que o Abel Ferreira lida com os clássicos do Corinthians, uma coisa à parte, eu acho que ele trata... Claro, ele sabe que é um derby, ele sabe tudo isso, mas eu acho que ele não trata um Corinthians e Palmeiras como é um Corinthians e Palmeiras. Mas, por outro lado, é uma coisa que ele sempre fala que é fato. Se você comparar os títulos do Abel Ferreira com o do Corinthians dos últimos anos, não tem comparação. E mesmo assim, os torcedores do Palmeiras se irritam com isso. E se irritam com a maneira que o Abel se porta. Mas... mais uma vez, o torcedor do Palmeiras esperava que o Palmeiras ia ser campeão de tudo, que ia ganhar todos os títulos. E claro, isso não é possível de acontecer. E calhou de perder para o Corinthians. E claro que machuca perder para um rival. Mas o Palmeiras, ele volta agora, depois dessa eliminação do Corinthians, se mostrando mais uma vez um time super competitivo que tem chance sim de brigar por todos os títulos, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Cara, e... isso é tudo mérito do Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, mais uma vez, fazendo um trabalho competitivo, mais uma vez levando um time competindo durante toda a temporada. Ano passado, por exemplo, que o Abel Ferreira não conquista título nenhum pela primeira vez. Na verdade, ele ganha o Paulista, né? O que sim, é o menor dos títulos, mas ganha um título. E mesmo assim a torcida já fica revoltada por ele não ter sido campeão ano passado de nada. Mas mesmo assim, o Palmeiras compete, o Palmeiras é competitivo, o Palmeiras vai longe em todas as competições que disputou. Ano passado, menos na Copa do Brasil, né? Do ano passado. E esse ano, mais uma vez, não foi longe na Copa do Brasil, agora esse ano perde na final do Paulistão pro Corinthians, né? Mas tá competindo, chegou na final do Paulistão, vai competir no Brasileirão até a reta final, tenho certeza disso, e vai competir pela Libertadores. Sim, tem um adversário mais difícil das quartas, que é o River Plate, mas eu acho que o Palmeiras é favorito e eu acho que o Palmeiras vai passar. O Palmeiras tem um time melhor que o River Plate. Bom, então, eu só queria fazer uma análise aqui, né, dessa raiva descontrolada que a torcida do Palmeiras tinha sobre o Abel, que pra mim é parte da torcida, né, que pra mim soa como desrespeito, soa como não entender um pouco de futebol e não entender o cenário do futebol brasileiro. Coisa que a torcida do Palmeiras deveria entender, porque o dia que o Abel foi embora, cara, e o Palmeiras não vai ficar assim, provavelmente, o Palmeiras tem uma gestão séria, mas vamos supor que o Abel vai embora no final do ano, e o Palmeiras fica naquela gangorra de técnico, cada mês um técnico, você não tem um técnico fazendo um projeto onde os jogadores se sentem confiáveis, onde o treinador não tem um grupo na mão, coisa que o Abel Ferreira tem. Exemplo, Flaco Lopes, mais uma vez, no sábado, depois do Palmeiras ganhar do Inter, o auxiliar lá do Abel Ferreira disse que o Flaco Lopes teve um monte de problema de atraso, um monte de problema de sono e tal, e ninguém fazia ideia disso, porque o Abel Ferreira blinda o seu grupo de maneira excelente, de maneira excepcional. Ele tem o grupo dele na mão por conta disso, ele se responsabiliza, tanto que na minha opinião, eu acho que o Abel Ferreira nas entrevistas, claro, ele fala verdades, que ele realmente concorda, mas é até um personagem, pra discussão da mídia ser sobre ele e não sobre os jogadores. Ele blinda, sim, o elenco do Palmeiras. E falando no elenco do Palmeiras, eu mencionei, né, a parte ofensiva. Cara, a dupla de volantes tá muito bem, né, que no momento é o Emiliano Martinez ou o Aníbal Moreno, também revezam nessa posição de 5, e o Lucas Evangelista estão muito bem. Acho que o Lucas Evangelista finalmente começou, depois dessa eliminação do Corinthians também, finalmente achou uma posição para ele no time do Palmeiras, mas eu acho que ele vai perder essa posição pro Andrés Pereira. Cara, e esse time com o Andrés Pereira vai ficar muito bom, porque o Andrés é um jogador muito diferente, cara, muito mesmo, assim. E já na defesa, o time sem
sempre foi bom, né? Mas a galera esquece também que o Palmeiras estava desfalcado. O Murilo ficou fora por muito tempo, agora ele voltou, é claro que o time melhora. O Gustavo Gomes, acho que ele teve uma temporada um pouco oscilante no começo, mas agora também encontrou seu nível de novo. Na lateral esquerda, o Piquerez, muito bom lateral. E na lateral direita, você contratou o Kelvin, que vem sendo uma grata surpresa para a torcida do Palmeiras. Vem jogando bastante futebol, vem jogando muito bem. E no gol, cara, eu concordo que o Everton oscilou bastante esse ano. Talvez seja o pior ano do Everton com a camisa do Palmeiras, né, dos anos 60, desde o Abel Ferreira. Mas eu acho que com a chegada do Carlos Miguel, é claro, cria aquela pressão, cria aquele ambiente de competição. E eu acho que o Everton veio melhorado. Acho que o Everton veio melhorado. E, cara, o Carlos Miguel, que decisão horrível aí pro Palmeiras, né? Poderia ter brigado pela titularidade em outro time, não ir disputar a posição com um ídolo da equipe do Palmeiras. Mas isso é cada um, cada qual, né? Talvez ele pegue a titularidade ano que vem, bom, não sei. Mas é isso, cara, é isso que eu queria falar. Eu acho que o Palmeiras tem mostrado um grande avanço, vai competir para todos os títulos esse ano, menos a Copa do Brasil, claro, né? E, bom, eu acho que isso é tudo mérito, claro, do elenco, mas das mudanças feitas por Abel Ferreira, que foi muito criticado, injustamente, mais uma vez. E quero ver se o Palmeiras for campeão de alguma coisa, o que a torcida que tava mandando o Abel Ferreira embora vai falar, sabe? Eu só não consigo entender. Bom, galera, é nóis, viu? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.